Irmãos e irmãs, no texto do Evangelho de hoje, Jesus se encontra em Cafarnaum, num lugar de oração dos judeus, na sinagoga, no dia sagrado para eles, o dia de sábado, o dia onde eles louvam, agradecem a Deus pelas graças, pela sua história, pela libertação do seu povo, onde eles também fazem memória da ação de Deus na sua vida e na história do povo de Deus. Algo que nós poderíamos aprender dos judeus é justamente isso, fazer memória de Deus na nossa vida, na história da nossa família, na história do nosso povo. Muitas vezes nós entramos num modo automático, nos deixando ser levados, sem fazer essa memória, colocando Deus de fato no seu devido lugar da nossa vida, da nossa história, da nossa comunidade. E é bonito quando a gente vê na história dos judeus como eles santificam o dia, como eles trazem a presença de Deus para a sua vida. E nós precisamos avançar muito ainda nessa relação com Deus, no modo de colocar Ele no centro, como prioridade na nossa vida. Temos muitas coisas bonitas na nossa vida cristã católica, na nossa história, mas há algo que também nós corremos o risco de estarmos como aqueles personagens do Evangelho de hoje, quando São Marcos destaca que Jesus, ele tinha um ensinamento com autoridade, não como os mestres da lei. São Marcos não destaca quais eram as ações dos mestres da lei no Evangelho de hoje, mas reforça as ações de Jesus como sendo algo diferente, algo com autoridade. Significa que os mestres da lei não ensinavam com essa autoridade que Jesus ensinava. Nesse sentido, nós pensamos na palavra autoridade como poder de mando, talvez, e quem experimenta muito isso são os pais, principalmente aí com as nossas crianças, aqui dentro da igreja, a maioria os pequenininhos, os pais dizem, não vai brincar lá fora, e ela não vai. Existe ali um poder de mando, de limitar a ação dos seus filhos e filhas, mas isso tem prazo de validade. Quando eles começam a crescer e dar os seus passos em direção ao protagonismo da sua vida, eles fazem as suas escolhas. E aí é onde, muitas vezes, os pais se frustram diante daquilo que orientam, exortam os seus filhos, e eles tomam um caminho diferente. Mas a autoridade não é isso, não é o poder de mando. A autoridade é justamente aquele ensinamento que se faz com a vida. Aquilo que muitas vezes nós, filhos, lembramos dos nossos pais a partir da sua vivência, a partir do seu dia a dia, das suas palavras. Isso é a verdadeira autoridade, aquilo que nós levamos para a vida e que nos ajuda a reger os nossos dias, nos conduzir. E nesse sentido, irmãos e irmãs, quando nós falamos de Jesus Cristo, devemos pensar a autoridade como autor, como quem tem a autoria da lei, do amor, da misericórdia, do perdão, como aquele que justamente Ele é a lei, Ele é o amor, Ele é a misericórdia, tudo aquilo que nós buscamos. Jesus não só anuncia, mas Ele vem de encontro, assim como nós rezamos na oração do Ângelus, e o Verbo se fez carne, Jesus faz com que tudo isso se torne concreto na nossa vida, porque Ele é o autor, por isso o ensinamento dele é diferente, é com autoridade, é aquele que cria, aquele que traz algo novo. Nós escutamos da primeira leitura do livro do Deuteronômio, mais um capítulo, mais um trecho dos murmúrios do povo de Deus, que no deserto, sendo guiado pela coluna de fogo, uma presença de Deus na vida deles, para que não caminhassem em meio à escuridão, pudessem ter algo que os norteasse em direção à terra prometida, eles ainda assim encontram motivos para reclamar, murmurar. E a história do povo no deserto é cheia de murmúrios e lamentos, de reclamações. E mais uma vez, Deus se manifesta de um modo profundo na história do povo. Pois bem, disseram tudo isso, eu enviarei um profeta, dizendo a Moisés, um profeta como você.
O profeta é aquele que fala em nome de Deus. Tanto é que o autor sagrado destaca para nós, do próprio Senhor, aquilo que diz, que o profeta só poderá anunciar aquilo que Deus mandar. Se ele disser algo em nome de Deus, mas que não foi mandado por Deus, o profeta deve morrer. Então os profetas são aqueles que trazem a voz de Deus para o meio do povo. Todos nós, pelo nosso batismo, carregamos também esse elemento, essa dimensão do profetismo. Todos nós, discípulos, discípulas de Jesus Cristo, filhos e filhas de Deus, devemos ser profetas no mundo de hoje, anunciar a palavra de Deus com autoridade. Vamos lembrar que essa autoridade de Jesus Cristo expulsa os espíritos maus. E nós temos muitos espíritos maus no nosso meio, seja aí fora, na sociedade, mas também na igreja. Inclusive aqueles que vivem apenas da letra morta, não conseguem colocar em prática a partir da ação do Espírito Santo. Um livro, as leis, sem o Espírito de Deus, não nos traz nada de novo. Nós precisamos fazer com que o Espírito dê o movimento a tudo isso. E à medida que Deus anuncia um profeta, nós podemos dizer que será um profeta pleno. Esse profeta é o Messias, então é a ação de Deus por meio do Espírito que se faz presente no nosso meio por Jesus Cristo. Então é importante recuperarmos em nós essa dimensão de anunciar com autoridade, especialmente no ensinamento às nossas crianças, porque daqui a um tempo eles vão seguir os seus caminhos. É bonito quando a gente vê na nossa comunidade, a gente vê isso aqui na Igreja de Santana, adolescentes, crianças que vêm com seus pais. Mas vez ou outra a gente percebe também os adolescentes que vêm, talvez com seu irmão, a sua irmã, sem os seus pais. Hoje na missa das 7 da manhã tinha alguém assim, 7h30. E é bonito perceber que eles caminham de acordo com os ensinamentos dos pais, mesmo na ausência dos seus pais. Sabem escolher o caminho, fazem um verdadeiro discernimento. É isso. Os pais, os avós, hoje muitos avós criam seus netos, tios, devem ser essa coluna de fogo, essa coluna de luz que ilumina a vida das crianças, para que elas saibam discernir qual é o caminho do Senhor, o caminho de Deus, e fazer as verdadeiras escolhas, escolher a melhor parte, assim como nós escutamos e aprendemos na segunda leitura de hoje, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala de um modo direcionado aos seus auxiliares. O conflito, talvez, da leitura de hoje é entre os celibatários e os casados. Servir a Deus como celibatário ou servir a Deus como casado. Como Paulo está falando diretamente para os seus auxiliares, ele está recomendando a vida celibatária porque é uma forma de se dedicar exclusivamente a Deus. Uma vez que os casados, os homens e as mulheres, têm aí tantas outras preocupações na vida. Os filhos, o trabalho, dar uma vida digna para a sua família, garantir os direitos essenciais da família e por aí vai. Enquanto que aqueles que devem servir a Deus de um modo exclusivo, então devem abrir mão de algumas coisas na vida. Só que São Paulo, ele encerra a sua leitura com uma fala que é muito comum para todos nós, independente se são celibatários, se são casados. Eu desejo levar-vos ao que é melhor. E o que é melhor? Permanecer junto ao Senhor sem outras preocupações. Independente do estado de vida que nós temos, independente de onde nós estejamos, nós devemos ter essa consciência de estar unido a Deus sem outras preocupações, porque Deus é providente, Deus providencia aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós somos muito preocupados em correr atrás de tantas coisas para nós, pessoalmente, para a nossa família, para a nossa comunidade, mas também, num gesto de humildade, devemos nos confiar a Deus, pedir a Ele que providencie o trabalho, a cura das enfermidades, a paz, a união na família, que Ele providencie uma comunidade sólida na vivência do Evangelho,
entregar para que o Senhor, de fato, possa conduzir tudo aquilo que nós temos, seja particular da nossa vida, da nossa família e da comunidade. Desse modo, irmãos e irmãs, nós vamos professar de fato aquilo que até o espírito mau, o espírito imundo, professou no Evangelho de hoje: Tu és o Santo de Deus. É importante que nós possamos anunciar isso e viver isso, ter essa certeza na vida, para que assim a nossa entrega também seja uma entrega com autoridade, de quem tem confiança, de quem tem convicção e de quem, de fato, consegue administrar a vida. Eu entrego a vida, entrego os problemas, entrego a família, a minha comunidade nas mãos de Deus. Para fazer isso, tem que ter autoridade também, porque senão nós vamos titubear, vamos ficar divididos, nós vamos ser seduzidos por tantas outras propostas que nós vemos aí no mundo, nos lugares onde nós frequentamos. A autoridade está na fé, a autoridade está na intimidade com Deus. E nós somos responsáveis de cultivar isso. Nós somos os únicos responsáveis. Por mais que nós tenhamos a ajuda da família, da comunidade, participemos dos grupos de oração, de tantas outras pastorais, aquilo que está no nosso íntimo cabe a cada um de nós. Então, que nós possamos fortalecer a nossa fé, possamos fortalecer a nossa intimidade com Deus, para que a nossa entrega também seja com autoridade. E aí sim a nossa vivência vai falar sem nós nem abrirmos a boca. Daremos um ensinamento de autoridade para as nossas crianças e para as pessoas com quem nós convivemos. Que o Senhor nos ajude a viver essa fé com muita alegria, com muita convicção, para que nós tenhamos a certeza do caminho que estamos percorrendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor,